Jesus disse: vá, eu não te condeno, mas não peque mais. Nós vimos a importância de ter a nossa mente ligada, conectada a Deus. Nós vimos que Jesus nos ensina que seu sim seja sim e seu não seja não, porque qualquer coisa além disso vem do maligno. Se você não pôde assistir, você vai ao meu canal do YouTube, Fernanda Jordão, A Hora que Melhora, e lá vai ter todo esse conteúdo para você refletir. Você que está ouvindo a primeira vez, o Hora que Melhora visa a transformação, a renovação da nossa mente e do nosso coração através da palavra de Deus. Eu falo aqui que independente da religião cristã que você frequenta, nós precisamos nos respeitar e nos acolher um ao outro. E nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus resume os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E esse amar o próximo é servir os meus dons e talentos sem julgar, sem criticar, mas acolhendo e fazendo o meu melhor com amor. Fazer o meu melhor não porque eu estou vendo o João, o José, a Cida, a Ana, a Maria, porque eu vejo naquela pessoa Deus. Faça tudo como se você estivesse fazendo a Deus, independente de quem seja essa pessoa, porque é isso que Jesus nos ensina. A palavra é viva, porque o que está escrito aqui na Bíblia, há mais de 2000 anos atrás, é agora para nós. Nós somos essa geração. Nós somos o povo escolhido de Deus. E essas palavras precisam reverberar no nosso coração. Nós precisamos não só saber a Bíblia de cor, mas nós precisamos viver o que está escrito aqui. Se cada um de nós, de verdade, começarmos a viver os ensinamentos de Jesus, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter um mundo melhor. Então nós vimos a importância da nossa mente estar unida a Deus. Nós vimos já em programa passado a importância de nós fazermos nossa autoanálise. Que nós confessemos os nossos pecados, os nossos comportamentos equivocados. E equivocado é todo comportamento que desagrada a Deus, desagrada o próximo e a mim mesmo. E a gente sabe. Evidente que pode ter algumas coisas na sua vida que você não percebe que está desagradando Deus e desagradando o próximo. Por isso que é tão importante pedir todos os dias: Senhor, mostra-me o que eu devo deixar de fazer. Mostra-me o que eu preciso fazer. Eu falo isso de boca cheia porque acontece na minha vida. Toda hora eu peço. E comportamentos que eu achava genuíno, que eu achava que eu não prejudicava ninguém, de repente, puf, Jesus vem num dia e fala ao meu coração. E quando isso começou a acontecer comigo, eu comecei a entender. Pegue a sua cruz e me siga, morra a você mesmo e me siga. Porque quando eu tinha comportamentos que eu não tinha a consciência que desagradava a Deus, e uma hora eu senti forte no meu coração a presença de Jesus falando: a partir de agora você vai fazer isso, isso e isso. Eu tive que fazer uma escolha. Porque até então o meu comportamento, que para mim era genuíno, inofensivo e que eu não causava mal a ninguém, não estava agradando a Jesus. E aí é escolher o que a Fernanda quer e o que Jesus está me pedindo. É uma escolha, porque eu sou livre. Eu poderia falar: Jesus, não vou deixar de fazer isso. Ele vai continuar me respeitando e ele vai continuar me amando. Mas deixa eu falar uma coisa
para você. Deus nos ama, mas Ele odeia o nosso pecado. E Ele espera a nossa conversão. Ele espera o nosso arrependimento. Outro dia eu vi na internet eu gosto de ver como catequizar, como evangelizar as crianças. E o nosso alfabeto, a gente aprende, né, lá na escola, quando tem a idade, como que começa o alfabeto? A, B, C, D. E como que é o alfabeto de Deus? É O-B-D-C. O-B-D-C. 4 letrinhas. Obedecer a quê? Aos ensinamentos de Jesus. Vejam depois, quem não viu, a importância da unidade do pensar e a importância da gente se converter e se arrepender. Eu faço material que são perguntas para a gente fazer reflexões durante a semana, para nós possamos de verdade melhorar, para que nós possamos de verdade ser edificados na fé e transformados. Se você assim o quer, me manda um WhatsApp no DDD 11 959644343. Eu mando um material de reflexão para você passado. Nesse material eu coloco as leituras que a gente está trabalhando, as leituras para você fazer durante a semana, se você aí não segue o devocional ou se você não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, para ajudar a sua caminhada de fé. Porque aí vai chegar uma hora que você não vai precisar de devocional, você não vai precisar de Fernanda, porque você já tem tanta intimidade com Deus que você vai direto ao Pai. E é isso que Ele espera. E é isso que eu espero com esse meu propósito de evangelizar. Então, dentro da questão da gente reconhecer o nosso pecado, tem uma questão que eu trago muito para vocês. Não vamos julgar um ao outro. Não compete a nós julgar ninguém. O julgamento compete só a Deus. E para eu não julgar, eu preciso pedir todo instante: Senhor, me concede um coração humilde. Porque é natural a gente julgar o tempo todo. Porque é mais fácil eu olhar o outro, eu olhar fora, do que eu olhar dentro, do que eu olhar para mim mesma. E eu acredito que tudo que você olha e aponta no outro, você está olhando no espelho. Tudo que está lá me incomodando naquela pessoa é porque alguma coisa dentro de você precisa ser observada. Porque olhar os iguais é fácil. Amar os iguais é fácil. O desafio está em amar e acolher o difícil. E é esse difícil que nos transforma e nos edifica. É esse difícil que vai trabalhar a sua mansidão, a sua humildade, a sua generosidade. Tem um programa que fala muito sobre os pecados. Nós temos os pecados capitais, luxúria, a vaidade, a gula, a avareza, a preguiça. Nós trabalhamos lá macro, né? Os 7 pecados capitais, São Tomás de Aquino traz esse ensinamento. E como que eu convoco? E aí dentro de cada pecado grande tem vários outros comportamentos inadequados. Por isso que é importante estudar e conhecer. E como é que eu vou combater esses pecados? Trabalhando as virtudes. A temperança, a humildade, o domínio próprio. Então, se você não assistiu, vai lá no meu canal do YouTube, Hora que Melhora com Fernanda Jordão. Assiste esse programa que vai te ajudar a compreender, a ajudar a fazer essa autoanálise. E dentro dessa questão que eu falo, não vamos julgar o outro, abram a sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Assim diz: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma mulher, e ele se sentou e ensinou. Então, logo se reuniu uma multidão, e ele sentou e ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus lhes trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Mestre,
Esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir de Jesus uma resposta. Jesus levanta e diz: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até só restarem Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, ela respondeu. Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Olha o que Jesus fala agora para você. Se você se arrependeu do seu pecado, eu também não te condeno. Mas ele diz: vá e não peque mais. Por isso que nesse tempo da Quaresma é importante essa nossa reflexão. Quantos de nós hoje estamos vivendo em adultério? E o adultério não precisa só chegar às vias de fato. O adultério começa pelo olhar, pelo desejo. Abram a sua Bíblia em Mateus 5, 27. Vou pegar aqui a outra Bíblia. Mateus 5, 27. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhe digo, Jesus falando, eu, porém, lhe digo, todo aquele que olha para uma mulher cobiçando já cometeu adultério com ela no coração. A gente olha todas as pessoas, mas a partir do momento que eu olho com a cobiça, com o desejo, eu já cometi o comportamento errado no meu coração se eu tenho o compromisso de fidelidade com outra pessoa. E aqui Jesus fala que se seus olhos estão cometendo pecado, arranque fora. Se a sua mão está cometendo pecado, arranque fora. Porque é melhor entrar sem o olho e sem a mão no céu do que permanecer pecando. Gente, a gente precisa ter a consciência dos nossos atos. E a gente precisa querer mudar. Só que sem a ajuda de Jesus, sem pedir que o Espírito Santo entre no nosso coração, essa conversão é muito difícil. Por quê? Porque nós, pelas nossas próprias capacidades, pela nossa própria força, a gente faz, mas chega uma hora que a gente cai e volta a errar tudo de novo. Por quê? Porque não solidificou uma base forte de conexão com Deus. Nós temos essa mania de achar que a gente é autossuficiente. E nós não somos criador, nós somos criatura. E Deus nos fez com esse infinito amor e Ele espera que todos os dias eu volte a Ele. Se você ainda não foi batizado e você sente esse chamado por Jesus no seu coração, procure uma igreja. Agora, na época da Páscoa, muitas igrejas elas celebram o batismo. Se converta. E quando eu vou criando essa unidade com Deus, eu dissipo a dúvida, eu paro com os medos, com as incertezas, com o se, que está te corroendo, está te adoecendo. Quando as emoções elas estão desequilibradas,
E se imediatamente a gente não busca esse equilíbrio emocional, vai agravando cada vez mais esse emocional. E aí, o nosso corpo é uma máquina tão perfeita que o que acontece? Gera a doença. Eu tenho por mim que a doença começa nesse meu campo emocional que eu não estou olhando, que eu não estou prestando atenção. E como que eu vou prestar atenção nas minhas emoções? Quando o meu corpo trava. Porque aí quando vem a doença, eu tenho que buscar um médico, um remédio. Graças a Deus que a ciência está aí e Deus cada vez mais vai capacitando homens e mulheres da área da saúde para nos auxiliar. A ciência buscando cada vez novos remédios para nos auxiliar. Só que eu preciso ir na causa raiz. Porque senão eu vou ser curado, mas eu vou voltar a ter o mesmo problema. Porque onde está a raiz dessa doença que está me perseguindo? Nesse meu emocional que eu não estou enxergando. E Deus, Ele quer que você se conecte a Ele. Não que quando a gente está conectado a Deus em oração, que a nossa vida é um mar de flores. Porque até o nosso último suspiro nós vamos ser tentados, nós vamos ser atribulados, nós vamos passar por provações? Sim, nós vamos. E na hora dessa prova que eu estou vivendo, seja ela qual for, é onde mais eu vou precisar trabalhar e edificar a minha fé. Porque é fácil eu falar, olha, eu faço tudo isso, quantos anos eu rezei, quantos anos eu servi a igreja e agora olha como está a minha vida. E aí eu larga tudo, abandona tudo. Mas por que você desistiu e você permitiu que pensamentos do mundo contaminasse a sua alma, o seu espírito? Leia um livro de Jó, que passou tanta tribulação. Ele tinha tudo. Ele era um homem próspero, tinha uma família abençoada. E o diabo foi prová-lo a ponto que ele negasse a Deus. E ele passou a maior desgraça, ele perdeu tudo, ele ficou doente, ele ficou uma coisa assim lastimável. Mas nunca ele negou a Deus. Sempre ele louvou a Deus, na alegria e na desgraça. Deus me deu, Deus me tirou e tá tudo bem, e eu continuo te louvando, te amando e acreditando no Senhor e só no Senhor. São esses exemplos de pessoas de fé que nós precisamos nos espelhar. Em quem você está se espelhando? O que você está ouvindo? Abram, a gente viu em Tiago, eu falei dessa questão, né, do que meu olho está vendo, o que meu ouvido está vendo, e aí começa esse desejo, que é a primeira semente, que eu começo a pecar. A gente leu Tiago 1, 14 e 15 diz, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Não é só o diabo que nos tenta, a gente também, a nossa vontade nos tenta o tempo todo. Por quê? Porque o mundo tem 500 caminhos lindíssimos, milhares de pessoas, milhares de oportunidades. E esse querer, essa ânsia de crescer, essa ânsia de ter posses, ser reconhecido pelos outros, ser aceito pelos outros, todos nós temos. Essa ânsia de pertencer, essa ânsia de ser querido, amado. Isso é inato no ser humano. Mas nós precisamos entender que esse amor que preenche a nossa alma, que faz dar sentido na nossa vida, só vem de Deus. Não é fora buscando coisas, buscando pessoas, buscando comida, cigarro, bebida, pornografia. A gente começa a se entupir de coisa para ter prazeres momentâneos, para esquecer situações que nós estamos vivendo, quando na verdade nessa hora eu preciso dobrar meus joelhos e estar na presença de Deus, falar, Senhor, essa situação está muito difícil, mas me ajuda, me transforma. Eu quero ser alguém melhor. Eu não quero continuar nesse caminho que está me levando à destruição. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, por isso que está te levando à destruição.
essas suas escolhas estão te tornando escravo. Quantos estão me ouvindo e estão escravo de pornografia, de bebida, de vida em luxúria com mulheres, promiscuidade? E está te destruindo, não está te edificando. Então faça a reflexão da sua vida. O que está te incomodando? Ou quais são os comportamentos que você está fazendo que no fundo, ou bem no raso, você sabe que está errado. Você sabe que não agrada a Deus. Você sabe que está machucando você e machucando alguém próximo a ti. Converta-se, arrependa, queira mudar. Porque quando a gente tem essa consciência e a gente pede a Deus, eu quero mudar, eu preciso da sabedoria, Senhor, concede-me, eu preciso do discernimento, me livra da tentação, a oração do Pai Nosso. Nós temos um programa que a gente fala da oração do Pai Nosso, o quanto a oração do Pai Nosso é importante, e na maioria das vezes nós rezamos como uma oração decorada, que nem papagaio, blá, 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 blá. Nem sei o que eu estou falando. Por isso a importância de ler devagar a oração, sentir cada palavra que eu estou falando. Senhor, me livra das tentações, me livra desse vício, me liberta dessa dificuldade, não permita que eu caia em tentação e na hora que eu começar a desejar de novo aquela coisa ou aquele comportamento que eu sei que está equivocado, Senhor, me livra da tentação. Saia daquele ambiente na hora, vá dar uma volta, vá abrir a Bíblia. Mas para mim, uma das melhores coisas quando eu sou tentada a voltar num comportamento antigo é sair, de repente é me pôr para caminhar num parque, andar descalço, prestar atenção no céu, fazer respiração profunda, umas 10 vezes. Inspira, segura a respiração 5 segundos, solta lentamente. Isso vai fazendo com que eu vá tranquilizando a mente e o coração. Mas precisa ser feito. Quem está com a Bíblia, abra, por favor, em Isaías 43. Olha o que Deus está falando para você agora, sem importar o que você está vivendo, se você está num caminho que está mais tortuoso, está mais difícil, e você de fato está sentindo o Espírito Santo tocar o seu coração. Muda. Venha para Jesus. A palavra da Bíblia é viva e ela agora está sendo falada para você. Isaías 43, de 16 a 19. Assim diz o Senhor, por sua causa, Deus está falando que é por sua causa, você agora que está me ouvindo, Deus está falando com você. Por sua causa, enviarei um exército contra a Babilônia. Obrigarei os babilônios a fugir nos navios que tanto se orgulhavam. Jesus está falando, Deus está falando, por sua causa, eu vou enviar um exército para te tirar dessa situação. Eu sou o Senhor, seu santo Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor, que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu os submergi das ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Deus está falando para você, eu estou te resgatando. Esqueça agora tudo o que nesse exato momento você olha para trás e estava tudo confuso e devastado. Nesse exato momento o Espírito Santo está te chamando à conversão. E ele continua, Isaías, falando para você agora, nesse momento. Esqueça tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, diz o Senhor. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebe? Abrirei um caminho no meio do deserto,
e farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhe dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Deus, nessa hora, está disposto a abrir esse novo caminho. Está de braços abertos para te aceitar exatamente como você está. Você escolhe. Você quer mudar. Você quer ser renovado. Você quer parar com tantos comportamentos que está destruindo a tua vida e escolher ações, pensamentos, hábitos que te edifique diariamente para que você mudando, você possa restabelecer a unidade na sua vida, na sua família, no seu trabalho, com os seus amigos. E ele diz: eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltará a pensar neles. Deus está falando com você. O que você precisa mudar? No material de apoio, eu estou deixando algumas reflexões para que a gente possa fazer durante a semana. E no material de apoio, eu estou ensinando algumas práticas para nos ajudar a ter essa unidade com Deus. Agora não vai dar tempo de eu tratar todas elas, numa outra oportunidade eu vou tratar, mas me manda o WhatsApp, você recebe esse material para você começar agora a refletir e a mudar a sua vida. O DDD é 11 95964 4242. Feche seus olhos agora e vamos receber uma bênção que está na Bíblia em Números, capítulo 6, de 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Uma abençoada semana. Fiquem com Deus e até o próximo momento com o Hora que Melhora.